Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E em Geografia hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre meios de transportes e meios de comunicação. Vamos falar também do uso dos meios de transporte e o uso dos meios de comunicação. Então vamos começar falando sobre os meios de transporte, né? Os meios de transporte são os meios que reúnem o destino de mercadorias e de pessoas. São os meios de transporte que carregam as pessoas de um lugar para outro, que carregam as mercadorias de um lugar para outro. Então, os meios de transporte, pessoal, reúnem os meios que são destinados para poder transportar pessoas e mercadorias. E aí, os meios de transporte, eles podem ser classificados como terrestres, que são aqueles que transportam pessoas e mercadorias em terra, como carro, moto, caminhão. Eles também podem ser classificados como meios de transportes aéreos, que são aqueles que transportam pessoas e mercadorias por meio do ar, como o avião, como balões, lembrando que balões é proibido aqui no Brasil, e nós temos também exemplos como helicópteros de meios de transporte aéreo. E os meios de transporte, pessoal, ainda podem ser classificados como aquáticos, são aqueles que transportam por meio da água, né, dentro da água, como barco, navios, entre outros que existem e é comum vermos no nosso dia a dia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre meios de transporte, meios de comunicação e o uso. Os meios de transporte, pessoal, é o conceito de movimentação, ou seja, movimentação de pessoas e movimentação de mercadorias de um determinado lugar para outro. Já começo compartilhando aqui com vocês algumas imagens. Imagens que trazem para a gente o conceito da evolução que aconteceu com os meios de transporte, né? Nós temos aí as imagens do meio de transporte antigamente, com o uso de animais para poder puxar, como a carroça. Também meios de transportes mais antigos que utilizavam antigamente. Atualmente, nós já temos meios de transportes mais modernizados, como é o caso do avião, um dos meios de transportes atuais que utilizamos no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente possa entender que, com o decorrer da história, os meios de transporte também foram sofrendo modificações. E aí, pessoal, os meios de transporte é essencial para a vida das pessoas. Por quê? Desde antigamente, a gente já precisava estar de um lugar para outro, né? Transportar-se de um determinado lugar para outro. Seja para ir ao trabalho, para buscar comida, para atravessar rios, né? Os nossos antepassados e até hoje também utilizam barcos, canoas para poder cruzarem os rios. Então, os meios de transporte estão presentes no nosso dia a dia. A humanidade desde sempre utiliza os meios de transporte. E aí as transformações e a mudança vêm acontecendo, né? Para o trabalho, para o nosso alimento, realizar construção, atravessar rios, entre outras necessidades que podemos utilizar no nosso dia a dia. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Como o próprio nome diz, é comunicar-se. Então, os meios de comunicação são os instrumentos que nós podemos utilizar para podermos nos comunicar, trocarmos informações uns com os outros. E aí eu compartilho uma imagem com vocês, onde nós temos aqui exemplos de meios de comunicação, como telefone, rádio, jornal, televisão, computadores, jornais, revistas, internet, o cinema e entre outros também meios de comunicação. O desenvolvimento da ciência, pessoal, possibilitou que os meios de comunicação também sofressem alterações e transformações com o decorrer da história. Então, algo que vai sendo se modificando a cada dia, né? E aí as novas tecnologias também vêm para poder ajudar os meios de comunicação a trazer mais facilidade para a gente poder utilizar no nosso dia a dia, né? Eu compartilho aqui com vocês, né? Uma pessoa que hoje está em um determinado país, como mostra a imagem, e ela quer falar com outra pessoa que mora em um outro país, é questões de segundo para que elas possam trocar informações por meio do WhatsApp, chamada de vídeo, entre outras possibilidades. Os meios de comunicação, pessoal, aproximam também as pessoas, né? Faz com que as pessoas tenham a possibilidade de poder estar junto. Faz com que as pessoas possam marcar uma consulta sem sair de casa.
fazer umas compras sem sair de casa, né? Então, várias possibilidades os meios de comunicação também traz pra gente hoje em dia, né? E aí os meios de comunicação, eles podem ser classificados como meios de comunicação de massa, que são aqueles que vão ser utilizados por várias pessoas ao mesmo tempo, que é o caso do jornal, internet, televisão, e também tem os meios de comunicação que são chamados de individuais, é aqueles que uma pessoa apenas utiliza, como a carta, que quase não é utilizado mais hoje em dia, né? Mas era tão bacana receber uma carta, não é, pessoal? Então, a carta é um meio de comunicação individual, o telefone celular também, né? Porque cada pessoa tem o seu uso próprio também, para si próprio. E aí, os meios de comunicação, eles ainda podem ser, né? Classificados, pessoal, como os escritos, que são aqueles como livro, revistas, jornais. Eles também podem ser audiovisual, como a televisão, câmeras, e eles também podem ser multimídias, ou seja, que é quando reúne todos esses meios de comunicação de diferentes, como áudios, vídeos, textos, entre outros. E ainda na nossa aula, pessoal, vamos falar sobre o uso dos meios de transporte e o uso dos meios de comunicação. Vamos saber os riscos que tem, né? Quando a gente vai utilizar um produto, um objeto, tem o uso, a forma correta de poder utilizar. E aí vamos falar sobre os riscos do uso, né? Sem responsabilidade das pessoas. Um exemplo. Os meios de transporte mesmo, quando é utilizado sem responsabilidade, ele pode causar poluição ao ar, acidente com a velocidade excessiva é um risco, congestionamento no trânsito. Então, esses são alguns riscos que os meios de transporte podem causar para as pessoas e para a sociedade se nós não tivermos a consciência de poder saber quando devemos usar e como podemos usar. Então, o importante é que nós possamos prevenir os riscos. Vamos falar sobre os meios de comunicação, os riscos que podemos ter? Os meios de comunicação, eles podem causar doenças mentais, como ansiedade e depressão, pelo uso excessivo, né? As pessoas usam muito as redes sociais, os telefones, e aí esse uso pode causar doenças mentais. Pode causar também a exposição, distração, falta de concentração, assédio virtual, fake news, exploração de conteúdos como fotos pessoais. Então, é muito importante a gente poder utilizar os meios de transporte e os meios de comunicação da forma correta. É importante que nós possamos ter a responsabilidade de como utilizar ao nosso favor, para que possa favorecer a nossa vida, para que possa melhorar o nosso dia a dia. Mas precisamos ter cuidado, né, para que os meios de transportes possam só nos ajudar, não causar nenhum tipo de acidente nem problema por irresponsabilidade nossa. E também os meios de comunicação possam vir para facilitar o nosso dia a dia. Vê que coisa boa, não precisar ir até a farmácia pedir um remédio, você ter o seu remédio em casa mesmo, as suas compras. Mas aí precisamos ter um limite para o uso também desses meios de comunicação. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!